Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolinho de amendoim com doce de leite. Esse bolo não tem nenhum tipo de farinha, ele fica super fofinho, muito gostoso. E a gente já vai entrando no clima de festa junina. Vem comigo! Eu sempre começo separando todos os meus ingredientes. E isso faz bastante diferença, principalmente para você não ter aqueles imprevistos de já estar com a massa toda pronta e lembrar que faltou fermento. Então, eu sempre gosto de deixar tudo pesadinho, separadinho, ou se for em xícaras, já deixo medido. E aí sim, eu começo a preparar a receita. Então, eu deixei ali separado o amendoim, que é só torrado, sem sal, sem nenhum tipo de adição. Então, você pode comprar o amendoim cru e tostar, ou comprar ele já tostadinho, e a gente vai usar 200 gramas de amendoim tostado. A gente vai usar também 4 ovos inteiros, e isso é praticamente toda a base do bolo, acredite ou não. A gente vai usar o amendoim e os ovos, a gente vai processar eles ou colocar no liquidificador. E aí, para adoçar o bolinho, eu usei o açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar demerara, açúcar mascavo. E a gente vai colocar 70 gramas de açúcar. Então, esses são os ingredientes que são a base dessa massa. E além disso, a gente só vai precisar do fermento que a gente vai colocar depois que essa massa já estiver batida. É super simples, olha isso, são 4 ingredientes. Eu acho que é o bolo mais fácil que eu já fiz, sem exagero nenhum. Então, a gente vai levar esses 3 primeiros ingredientes para bater, até ficar uma massa mais homogênea, mas também não tem problema se você deixar com pedacinhos de amendoim, também fica super gostoso. Mas a gente precisa, na verdade, o amendoim vai formar como se fosse a farinha, né? Existe, inclusive, a farinha de amendoim e ele vai ser como se fosse a nossa farinha. Então, a gente precisa que ele fique bem trituradinho para que ele dê estrutura para a massa. Mas também, se você quiser deixar uns pedacinhos, não tem problema nenhum. Depois que essa massa já ficou mais homogênea, a gente vai transferir para uma outra travessa. Na verdade, você pode fazer tudo no seu copo do liquidificador, não tem problema. Mas aí você bate bem pouquinho, tá? Depois que você colocar o fermento, não precisa bater muito. Eu, inclusive, como eu tô mostrando, eu prefiro fazer numa outra travessinha. Então, eu fui transferindo toda a massa para ela. E aí, eu resolvi colocar na minha massa algumas especiarias. Então, eu aproveitei esse momento aqui para misturar esses outros ingredientes. Inclusive, você também pode usar a sua criatividade aqui. Você pode fazer com coco na massa, colocar outros tipos de castanha, enfim, você pode ir variando também com essa mesma base, que é o amendoim, os ovos e o açúcar. O fermento, claro, também vai entrar para a gente fazer essa massa crescer e ficar fofinha, mas são pouquíssimos ingredientes que a gente vai precisar. De especiarias, eu coloquei um pouquinho de noz moscada, que é um tempero que eu amo tanto para doces quanto para alguns salgados. Fica perfeito no molho bechamel, na polenta, purê de batata. Realmente eu sugiro que você, se ainda não usa, comece a incluir nas suas receitas, porque fica muito gostoso, especialmente cremes brancos. E eu resolvi colocar também um pouquinho de canela. Então, fica a seu critério, como eu disse, você coloca se você quiser ou não. E aí você vai mexendo bem para incorporar todos esses ingredientes, esses sabores na massa do seu bolo. Mas se você não quiser fazer esse passo, na verdade é só adicionar o fermento e a sua massa já vai estar pronta. De fermento, a quantidade que eu coloquei foram 2 colheres de chá, não muito cheias, na verdade, mais para vazias, de fermento químico, o fermento de bolo comum. E aí você pode ir mexendo, de preferência com uma espátula. Eu falo isso para toda receita de bolo, na verdade, nesse caso aqui, não faz tanta diferença. Você pode bater no liquidificador, como eu estava mostrando, mas para a maioria dos bolos, quando a gente está usando farinha de trigo, é essencial que você incorpore a farinha de trigo mexendo com uma espátula ou com um fouet, para garantir que você não vai bater demais usando a batedeira ou muito menos liquidificador. E se você mexer demais, se você bater demais na sua farinha depois que você incorporou ela na massa e que ela entrou em contato com água, você vai acabar desenvolvendo o glúten da sua massa. E aí o bolo pode ficar solado, pode ficar duro, enfim.
a massa vai ficar com a textura errada. A gente não quer, diferente de quando é uma receita de pão, quando a gente quer desenvolver o glúten e mexe bastante, sova até não aguentar mais. No caso dos bolos, é o contrário. A gente só quer incorporar a farinha e aí a gente já pode parar de mexer. Aqui eu tô mexendo bastante para garantir que todo o fermento vai estar distribuído de forma bem uniforme pela massa, principalmente porque eu resolvi fazer aqui com a espátula. Mas aí você vai mexendo só até incorporar. Pode perceber como mesmo aqui na minha massa ficou com uns pedacinhos de amendoim. Eu gosto de deixar desse jeito para ter uma texturinha no bolo também. E fica a seu critério, se você quer mais lisinho ou mais pedaçudo. Aí você pode já colocar na sua assadeira. Eu tô usando essa daqui que é de silicone, eu acho muito mais fácil para desenformar. Mas se você estiver usando uma assadeira normal, coloca o papel manteiga ou unta bem com óleo e, enfim, se você quiser colocar também um pouquinho de farinha. É uma massa que tem bastante gordura, porque o amendoim tem gordura, então não é uma massa que gruda muito, mas ainda assim, se você quiser desenformar, eu recomendo que você passe um desmoldante, se a sua forma não for silicone, né? Então, pode distribuir. Talvez para você esteja parecendo pouca massa aí, mas você vai ver como ela cresce bem bonitinha. E a gente precisa que o forno esteja pré-aquecido. Se o seu forno tiver o resistor em cima e embaixo, você liga só embaixo para bolos, tá? E aí você deixa ele pré-aquecendo a 180 graus. Deixa enquanto tá preparando o bolo, porque o preparo dele é bem rapidinho. Então, quando for começar a fazer a massa, você já pode ligar o seu forno para garantir que ele vai estar pré-aquecido. Isso faz bastante diferença. Esses detalhezinhos, essas dicas que eu tô passando, se aplicam para qualquer bolo. E são dicas que realmente fazem diferença. Às vezes você não consegue acertar bolo nunca, e são alguns detalhes que acabam passando despercebidos, mas fazem toda a diferença. Então, dá uma distribuída aí na massa, porque ela fica um pouquinho mais densa. Se ela não escorrer por toda a forma, dá uma uniformizada. E aí leva para assar. Aqui foram mais ou menos 20 minutos, um pouquinho menos na verdade. Ele assa bem rapidinho. E olha só que gracinha que ele fica, super aerado, super fofinho. E aí, pra finalizar, eu coloquei bastante doce de leite. Eu dei uma diluidinha no doce de leite com um pouquinho de leite, porque eu queria que ele escorresse assim, bem bonito. E era um doce de leite mais denso. Então, vai colocando, pode caprichar no doce de leite. Se você quiser deixar a receita um pouquinho mais saudável, você pode trocar a forma de adoçar. Então, usa só o amendoim. Os ovos pode adoçar com um açúcar menos refinado, em uma menor quantidade até, na verdade. E aí o doce de leite você pode misturar com iogurte natural, que fica muito gostoso, fica um creme delicioso. E assim você já equilibra mais a quantidade de açúcar que vai ter na sua receita e também coloca um pouquinho mais de proteínas que vai trazer ali o iogurte. Então, isso se você quiser adaptar essa receita para ficar mais saudável e você comer assim, mais fatias, sem culpa. Mas se for comer assim, também come sem culpa, aproveita que é assim mesmo, a gente tem que ter equilíbrio. E eu, particularmente, como você pode ver, escolhi a versão caprichada de doce de leite, sem medo. Coloquei mais um pouquinho de amendoim por cima, picadinho, para finalizar, para deixar ele bem bonito. E olha, foi um sucesso por aqui, todo mundo adorou o bolo. Eu recomendo que você faça, ele é muito facinho, muito gostoso, poucos ingredientes e não tem farinha, ou seja, ainda é sem glúten e você pode adaptar ele para também ficar com açúcar mais saudável e também não tem lactose, é tudo de bom. Testa aí na sua casa e se você gostou da receita, não se esquece de se inscrever no canal.